um ex-paciente meu estava brincando de bola com o pai. E a bola era azul. Aí ele falava bó, bó, bó. Ele falava a primeira sílaba da palavra. E ele falava bó, bó. E aí nesse dia ele falou au, ele soltou um au. E aí a mãe ficou super feliz, o pai também, e ela chegou para mim na sessão seguinte, falou assim, Carla, ele falou azul. Não falou azul certinho, mas falou au. Aí eu disse, ai, que legal, que bom, e como é que foi? Aí ele disse, ele tava brincando de bola com o pai, e eu falei, bola azul. E aí ele falou, bó, au. Aí ela chegou para mim, olhou para ele e fez assim, filho, fale, azul. Aí ele não falou, né, obviamente. Aí ela falou, repita, azul. Ele nada, ela pegou um... Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como vocês já sabem, nesta aula, além de vocês tomarem um chá junto comigo, eu vou te ensinar como os pais podem ajudar a criança autista a se comunicar. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga, e na aula de hoje a gente vai falar sobre um erro que é bem comum, né? Na verdade, um erro que praticamente todas as mães já cometeram, que é o de repetir apenas, de ensinar a criança apenas a repetir. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante, né? O que seria, então, esse erro? A repetição. A repetição como eu falei anteriormente, né? Muitas mães já cometeram ou ainda cometem, que é o de você utilizar da repetição para ensinar a criança a falar determinada palavra. Eu vou citar alguns exemplos também durante a aula. E isso acaba tornando esse momento um momento chato, um momento muitas vezes de pressão na criança, né, para que ela pronuncie aquela palavra desejada, e vira um teste. A criança percebe. E eu costumo dizer que criança alguma gosta de ser testada, independentemente se ela tem o diagnóstico, né, se ela é autista ou não. Porque no primeiro momento a criança até repete, no segundo ela pode até repetir novamente, mas no terceiro dia ela já começa a perder o interesse, vê que aquilo não é legal, não é divertido, e ela pode simplesmente sair, fazer outra coisa, brincar com outro brinquedo, ou até mesmo não te responder. Então, eu percebo que muitas vezes fica na repetição pela repetição, e até mesmo no brincar, né? Você diz, não, eu brinco com meu filho, eu sento no chão, eu brinco com ele. E aí você pega o brinquedo e fica só testando, né? Que cor é essa? Que cor é essa? O que é isso? O que é isso? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, o que não seria, repetir, né? Eu não estou falando aqui dos exercícios, por exemplo. A fonoaudiologia, ela tem várias áreas de atuação. Uma delas é a motricidade orofacial. Existem, sim, exercícios, né, de fala, exercícios de voz, que a gente precisa utilizar na terapia, independentemente do caso, né? Dependendo do caso, foi ótimo, né? Dependendo do caso, a gente vai utilizar de exercícios. E esses exercícios, né, principalmente orofaciais, todos que eu já citei, precisam dar uma repetição. Não adianta fazer somente na terapia. Precisa que a criança dê continuidade em casa com a orientação do fonoaudiólogo. Então, tem alguns exercícios que os pais conseguem fazer em casa, lembrando sempre de envolver, né, o interesse da criança, de forma lúdica, eu vou falar mais sobre isso. Então, é possível vocês fazerem isso em casa. Obviamente que a parte mais técnica, né, que é do fonoaudiólogo, que compete ao fonoaudiólogo, a gente faz no consultório. E aquilo que vocês podem aplicar, né, replicar em casa, vocês fazem com a nossa orientação. Então, quando eu falo em repetir, aqui eu não estou me referindo a esses exercícios, tá? Porque eles realmente demandam e precisa que a criança repete, né? E a repetição, por si só, ela é importante. A gente precisa repetir para poder memorizar as coisas, né? Eu lembro que eu tinha uma professora de geografia que sempre quando ela terminava a aula, ela fazia uns exercícios. E era um exercício simples, eram 3, 4 perguntas, quando muito 5. E era uma pergunta, assim, não era uma pergunta de marca X, era uma pergunta que a gente tinha que escrever. E ela gostava que a gente respondesse baseado na explicação dela, sem consultar diretamente o livro, justamente para ver se a gente tinha fixado os pontos chaves do conteúdo. E eu lembro que a gente reclamava muito disso. Ela falava, não, mas vocês precisam fazer para poder fixar, até para eu entender o que foi que vocês conseguiram assimilar e não. E depois ela acabava liberando e a gente olhava um pouco no livro. Mas a repetição, ela é importante. O que eu estou falando aqui é que não é repetir por repetir. Muitas pessoas acham que falar é somente repetir,
Então, ficam presos somente a isso, né? Acha que ficar falando, esse aqui é azul, fala azul, azul, azul. E não é isso, falar não é só isso. É também imitação, mas não é só isso. Precisa ter contexto para a gente poder falar, para a gente poder passar a nossa comunicação. Estou falando aqui de fala, tá? Lembrando que a comunicação é muito mais ampla, eu falei sobre isso ontem no nosso encontro, que a comunicação é mais ampla. Então, quando a gente fala de falar, a criança ela precisa ter uma mensagem, ela precisa transmitir algo para outra pessoa. E essa comunicação ela tem uma função, ela desempenha papéis. Então, isso é importante. O que eu estou combatendo aqui é a repetição pela repetição, que infelizmente é o que eu observo que acontece bastante, tanto em casa como alguns profissionais também acabam utilizando muito dessa estratégia e muitas vezes irrita a criança não quer ir, a criança acha chato. Só um instantinho. Mas você pode tirar ele aqui, por favor. Desculpa, pessoal. Então, é isso. A gente vai falar sobre isso. Então, como seria, né? Como vocês podem superar isso? Já que a repetição era necessária em muitos momentos, a gente pode fazer o quê? Unir o interesse da criança, né? Descobrir qual é o interesse do seu filho, mais algumas estratégias lúdicas para que a gente trabalhe determinado objetivo. Eu sei que no início é difícil, principalmente aqueles pais que são pais de primeira viagem, que não têm outras crianças próximas, não tem sobrinhos, não tem afilhados, não tem contato com criança, então é aquela coisa, acabou de ser pai ou mãe, ou o filho tem 2, 3 anos, e tem pouquíssimo contato com criança e realmente não trabalha com, por exemplo, eu sou terapeuta, eu utilizo muito a questão do lúdico, né, o tempo todo. Então, para mim, é mais, não vou dizer fácil, porque no início não era fácil, mas assim, com o tempo, com a prática, né, com os estudos também, as coisas vão ficando cada vez mais leves, mais espontâneas. Para mim, brincar é algo muito espontâneo, muito leve. Até meu esposo brinca, né? Agora não mais por causa da pandemia, mas sempre que eu ia para o aniversário de um paciente, que eu ia visitar alguma escola e tudo mais, as crianças sempre se aproximavam de mim ou eu delas e acabava que eu ficava brincando, assim, porque para mim isso é algo muito tranquilo. Mas eu sei que para você pode ser que não seja assim. E aí no início, quando você fala, você tem que envolver na brincadeira, pode parecer, nossa, que coisa complexa, e de fato no início né? Assusta um pouco. Por isso que eu estou aqui, para esclarecer que sim, que é possível, que existe esse caminho, essa possibilidade. Foi o caminho que eu preferi seguir e que eu ensino para os meus alunos, para os meus seguidores, e que eu acredito assim que é muito mais legal, muito mais prazeroso, e não fica aquela coisa chata, repetitiva, não só para criança, tá? Que eu esqueci de falar uma coisa interessante lá no ponto da repetição do teste, que até para o adulto fica chato. A criança acha chato, ficou quase um trava-língua, né? A criança ela pode achar chato e o adulto também vai achar isso chato com o tempo, né? De fazer isso. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, né, de algumas alunas minhas e como elas conseguiram superar esse obstáculo. Certa vez teve uma aluna minha que ela colocou, né, na comunidade, né, dos alunos, e ela falou assim, mas Carla, ela tinha acabado de entrar no papo, e ela falou assim, Carla, como é que eu vou trabalhar com ela? Como é que ela gosta de letras? Como é que eu vou fazer que ela fale as letras sem eu ficar pedindo para ela repetir? E eu achei bem interessante, né? Porque essa dúvida, muito provavelmente, poderia ser dúvida de outras mães também, né? Que estão ali no grupo. Eu digo mãe, gente, não é querer excluir os pais, não. É porque quem me acompanha sabe que eu sempre digo, 87% do meu público são mães de crianças autistas ou mães que estão em suspeita, tá bom? E fico muito feliz quando os pais participam também. Não estou excluindo eles, mas é o hábito, né, de falar para mães. E aí ela fez essa pergunta e eu achei muito interessante. Eu disse, olha, existem várias maneiras. No início pode parecer difícil, você fala, não tem outro jeito, eu tenho que ficar, fala, então que letra é essa? Durante a brincadeira. E eu falei assim, você não quer que ela fale as letras? Eu lembro que era a filha dela. Você não quer que ela fale as letras? Ela já consegue pronunciar algumas letras? Que tal você fazer o quê? Tá lá brincando no banho, você leva algumas letras de plástico, brincar de pescar com a peneira, de uma forma que fique mais fácil para ela. Ou até fazer um circuito, no final, fazer um pareamento com as letras, sabe? E aí eu fui dando algumas sugestões, né? Esconder as letras, brincar, cadê o A? Vamos procurar. Cadê você? E aí ir pela casa chamando, né, pela letra,
pelas vogais. E ela disse, nossa, realmente dá para fazer bastante coisa. Então, você acaba trabalhando o que você quer, o objetivo, né, que é o reconhecimento das letras, a pronúncia também, só que dentro da brincadeira, porque a criança, ela aprende brincando, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, esquecem disso, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai realmente se distanciando da ludicidade. E eu acredito que é por isso que muitos adultos têm dificuldade de brincar com as crianças. No meu caso, é mais tranquilo por conta do meu trabalho, né? Então, eu entendo perfeitamente. Mas, assim, dá para você... a palavra não seria encaixar, dá para você juntar o seu objetivo com o interesse da criança e o lúdico, né? Quando eu falei assim, interesse, por exemplo, essa menina, né, que é a filha da minha aluna, ela gostava muito de atividades de correr, motores, então por isso que eu falei do circuito, do esconde-esconde, e ela também gostava muito de água, por isso que eu falei da pescaria. Um outro exemplo também aqui, que não é das letras, é dos números, tá? É de uma aluna minha da turma passada. Não, nessa última turma mesmo, a mais recente, foi a 11ª. E aí, a filha dela tinha parado de falar os números e ela voltou. E aí a mãe tentou filmar, só que ela não gosta de ser filmada, né? Toda vez que a mãe vai filmar, ela para. A mãe espera ela no cantinho, né? E ela fica lá, ela fica falando, né? Do jeitinho dela, não pronuncia corretamente, mas fala. E aí, quando a mãe pega o celular para filmar, ela para. E aí, assim, obviamente que ela ficou super feliz, né? Porque ela voltou a falar os números, mas ela percebeu que ela estava muito resistente para repetir. Então, quando a mãe falava assim, vamos dizer que o nome dela é Maria. Maria, que número é esse? Ou então, fala um. Ela simplesmente perdia interesse, saía, achava aquilo chato. E eu falei para ela, ó, você não quer que ela fale os números? Ela não já voltou a falar? Que tal a gente trazer isso para as brincadeiras? Para as coisas que ela faz, né, no dia a dia. Como ela está mais em casa por conta do isolamento, eles compraram uma cama elástica para ela pular. E aí ela fica pulando na cama elástica, eu falei, segure na mãozinha dela, enquanto ela pula, 1, 2, 3. Então, cada pulo você vai contando, né? O objetivo nesse primeiro momento não é trabalhar a quantificação em si, né? Mas é para que ela comece a soltar durante a brincadeira, né? Ali dentro de um contexto. Uma outra coisa também que ela gosta muito, né? Que está sendo um passeio de muitas pessoas, né? Durante essa pandemia, a gente tem que rir para não chorar. Que aí é o supermercado. Eu sempre odiei o supermercado, mas depois da pandemia eu comecei a gostar, né? Porque é um dos poucos lugares que eu vou, mas tudo bem. E aí os pais vão e levam ela. E ela gosta de ficar colocando tudo no carrinho, né? Tudo que ela gosta, ela coloca no carrinho. E aí eu tinha sugerido que a mãe colocasse, né? As fotos, né? Fazer tipo como se fosse uma lista de compras das coisas que ela gosta de comer, as frutas, e colocar as fotos. E aí, na hora que ela fosse pegar, ela ia contando, né? Ó, 1, 2, 3, e ela ia colocando lá no carrinho. Enfim, eu fui passando para ela algumas orientações, algumas estratégias também de como trazer os números para o dia a dia, para as brincadeiras. Lembrando que ela ainda é muito pequena, né? Ela tem 4 anos. Ela tem 4 anos já. Então, a gente sabe que ela tem algumas questões também pedagógicas, mas quando eu falei isso para a mãe, foi no sentido de realmente trazer para a comunicação não ser uma mera repetição, mas sim dentro de um contexto, certo? E o último exemplo, né, porque se eu pudesse, eu ficava aqui falando vários exemplos, né, até difícil de selecionar, foi até da minha aluna que eu falei ontem, né, quem estava ontem escutou que eu falei da minha aluna que ficou muito feliz quando a filha falou uau, uau. Ela falou uau, uau, tem 1 semana e meia, e ela ficou super feliz. Só que ela não falou uau, uau na frente da mãe, ela falou uau, uau para a avó, falou uau, uau pro papai, mas para a mãe não, né? A mãe estava no trabalho, assim, durante o período, né? E aí, quando as pessoas falaram assim, ela falou uau, uau, eu disse, não acredito, que eu não vi, não sei o que, ficou super... E não deu para filmar, né? Porque foi uma coisa assim, bem... Ela falou algumas vezes, umas 2 ou 3 vezes, e não deu para filmar. E aí, quando ela chegou em casa, aí ela viu um dia ela estava assistindo TV e ela começou a fazer uau, 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 ficou imitando, né? Ela gosta muito de música. E ela ficou imitando uau, uau. E a mãe ficou super feliz. Aí, tranquilo, né? Ela ficou feliz, só que ela não repetia. Ela falava, filha, fala uau, uau. Aí ela pegou a câmera do celular, virou para fazer um vídeo, né? Para que ela pronunciasse. Aí a mãe falava uau, uau. Aí falava, agora você, uau, uau. E ela nada, né? Essa minha aluna, ela também é minha cliente de consultoria, né? Eu faço acompanhamento individual com ela. E aí eu sugeri o seguinte, já que a filha dela gosta muito de animais, ao invés de ela pegar o celular e fazer um vídeo
Um vídeo normal, como a gente pega a câmera e filma, é usar aqueles filtros do Instagram, que tem as orelhinhas, tem o nariz, tem a boca e tal. E aí colocar do cachorrinho, né? Cachorrinho não, né? Cachorro. Cachorrinho é diminutivo, é mais difícil. Às vezes eu começo falando diminutivo, mas eu me corrijo. E aí eu colocasse aquele filtro. E aí colocava o filtro, quando o filtro estivesse no rosto da mãe, né? Ela falaria uau, uau. Quando colocasse no rosto da criança, aí esperaria, né? Dava o tempo, contava mentalmente, né? A mãe contaria de 5 até 7 segundos mentalmente, esperava para ver se ela soltava um som. Então, acredito que ia chamar mais atenção, porque ela ia ver que o rosto dela estava parecido com o de um cachorro, tem gato, tem vários filtros. Eu conheço muitas alunas minhas que falam que utilizam os filtros do Instagram para poder trabalhar isso, né? O contato visual, a imitação de alguns sons e tudo mais. Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês incluírem as letras, os números, as onomatopeias dentro da brincadeira, né? Dentro do contexto lúdico, para não ficar somente, filho, fale au au, ou então cachorro, au au au, fale au au, ou então, que letra é essa? Durante a brincadeira, porque você fica parando o tempo todo para ficar perguntando, para ficar testando. E aí essa criança pergunta, mas assim, depois não faz muito sentido, né? Tipo, já respondi, porque ela tá perguntando de novo, sabe? E a gente faz essas coisas sem perceber, né? Então, vocês podem pensar assim, mas Carla, mas a gente precisa repetir, a repetição é importante para o aprendizado, sim. Mais uma vez eu repito que ela é importante, sim, eu não estou dizendo aqui que ela não é importante, mas a gente precisa saber como fazer isso, né? Como brincar para não se tornar chato, porque afinal de contas nós estamos diante de uma criança. Lembrando que eu falo criança porque a minha experiência clínica é com crianças, por enquanto, né? Eu comecei a atender adultos autistas este ano. Uma em fevereiro e outra em março. Estou gostando muito da experiência, aprendendo muito, mas realmente a minha experiência clínica sempre foi com criança. Então, a gente pode trabalhar a repetição, né? Para que ela aprenda seja, os comportamentos, para que ela possa generalizar, ou até mesmo os assuntos da escola. Enfim, tantas coisas a gente aprende por repetição, mas tudo é a forma como a gente faz, né? Para que não se torne algo chato. E é bom também a gente repetir com variação, né? Ou seja, você faz de um jeito, aí a criança gostou, aí você repete, aí em outro momento você já muda um detalhe para deixar mais divertido. E vai variando, né, com o tempo. Isso é bom também até para trabalhar a flexibilidade mental. Só um instantinho, Mia. Então, é importante a gente ter a variação. Você vai falar igual cebolinha, agora eu ia falar avaliação. A variação é importante, certo? Então, qual seria um jeito errado, né? De você trabalhar isso, né? É porque eu não trouxe aqui os brinquedos. Eu acabei que eu não trouxe os brinquedos para cá, estão no outro quarto. Peço desculpa, mas seria assim: pegar uma bola, um chocalho, alguma coisa assim. Filho, fala azul. Azul, né? Quem viu os vídeos, né, convidado para a Semana do Autismo, eu fiz alguns vídeos nesse estilo, porque é muito frequente, é um erro que eu observo que acontece bastante, inclusive com alguns profissionais também, de utilizar essas estratégias muito antigas também, né? Porque hoje a gente já sabe que a criança aprende brincando, que o autista é importante a gente seguir o interesse dele, né? Trabalhar estratégias naturalistas e tal, e a gente vai combinando as coisas, né? Porque o conhecimento ele evolui. Que bom que ele evolui. Então a gente vai evoluindo e adaptando, né? Então, se você ficar para a criança, filho, que cor é essa? Ele pode te responder, ok, azul. Mas aí, se você falar, filho, que cor é essa? Então fala de novo, azul. Tipo, falar para quê, né? Qual é o objetivo, né? O que você está trabalhando com isso? A repetição pela mera repetição, né? Por que a criança ela precisa repetir aquilo 2, 3 vezes? Eu digo que é 2, 3 vezes porque eu já presenciei, né? No período que eu estava atendendo no consultório, presencialmente, que muitas vezes eu convidava a mãe para participar da sessão e aí ela simplesmente passava praticamente o tempo todo só testando. Eu deixava ela brincar à vontade para observar e avaliar, né, como ela interagia com a criança. E eu percebia que a brincadeira era só testar. O que é isso? Que cor é essa? Sabe? E aí a criança não tem interesse nenhum em brincar com ela. E aí, eu, obviamente, eu ia orientar, explicar que tudo precisa ter um objetivo, é importante ter um contexto, observar quais são os interesses da criança e você conseguir linkar com aquele objetivo que você quer trabalhar, né? Aquela habilidade que você quer ensinar, tá bom?
Então, isso eu comecei a observar, primeiramente, esse erro no consultório, e depois pelos relatos, né, das minhas alunas e também das minhas clientes, né, do programa de consultoria. E aí, isso é uma das primeiras coisas que eu sempre digo, né? Trabalhar a fala, né? A comunicação, na verdade. Né? A comunicação dentro de um contexto, ele é primordial, certo? E como é que você pode... Outro erro também, né? Que eu não posso esquecer, que é assim, você fala para a criança, fala bola. Só que a criança, ela não gosta de bola, entende? Ela não tem interesse por bola. Então, não é mais fácil a gente começar por aquilo que ela gosta. Aconteceu uma coisa bem interessante hoje. Uma aluna minha falou assim para mim, né, é o espelho de Mia, viu? Voando aqui para o escritório. A gata estava no meu colo. Ela falou assim para mim, nossa, ele agora desenvolveu tipo um hiperfoco pelos cavalos. Então ele só quer assistir vídeos de cavalo, ele só quer ficar segurando o fantoche do cavalo para cima e para baixo. E aí ele fica o tempo todo cavalo, 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 cavalo. A gente mostra os animais, mas ele só quer o cavalo, enfim. E aí eu conversando com ela dizia, eu faço o quê? Faço o quê com isso? Né? E eu falei assim, você tem dois caminhos. É bom que a gente pode escolher, né? Você tem duas opções. Você pode achar que isso não é importante, não dá muito valor, deixar para lá, enfim, mas aquele interesse vai continuar, mesmo você querendo ou não, ele vai continuar. Talvez ele não consiga ter tanto acesso, né? Porque você vai limitar, né, os vídeos, ou esconder o fantoche, coisa e tal. Ou você pode ir pelo outro caminho, que é o caminho que eu sigo, que eu ensino, que eu oriento, que no início dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acredito que é o caminho, assim, como posso dizer, mais legal, mais respeitoso, mais leve também, porque você consegue tornar a interação, esse momento de troca comunicativa, né, algo mais leve, mais divertido para você e para a criança. Como assim? Ele agora só quer saber de cavalo. Ele sabe imitar o cavalo. Só que aí que uma pessoa que não é da área pensa, poxa, eu vou ficar só mostrando o cavalo para falar o que é isso? Ele cavalo. Como é que o cavalo faz? Ih, pronto, não sei muito imitar o cavalo. Eu falo que é pocotó, 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 pocotó. Então, como se fossem os passos. E aí, uma mãe que é leiga, digamos assim, que não é o caso dela, ela já tem muito conhecimento, mas é uma mãe que chegou agora, né? E aí fala assim, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer só isso. Só que ele já está falando algumas coisas, já está formando algumas frases e tal. E eu falei, por que você não vai expandindo? Tipo, ele já sabe falar cavalo, ele já sabe o som do cavalo. Que tal a gente começar a trabalhar agora cavalo grande, cavalo pequeno, né? Ou então a cor do cavalo, características do cavalo. O cavalo, ele é alto, ele é baixo. Enfim, você vai começar a trabalhar outras características. O que ele come, onde ele vive. E aí ela disse, nossa, eu não tinha pensado por esse ângulo. Sim, você vai ampliando. Aí, por exemplo, você chega na parte de onde ele vive. Aí você vai estar, o cavalo ele fica no campo, por exemplo, um sítio, uma fazenda, enfim. E aí você fala, junto do cavalo tem outros animais, tem a galinha, tem porco, tem isso, tem aquilo. E aí você já vai expandindo, fazendo o mesmo movimento que você fez com o cavalo, trabalhando outros animais, as características. Depois, mas eles comem tal coisa. E aí você já vai entrar em outra... Entendeu? Você vai ampliando. Muitas pessoas acabam indo pelo caminho mais difícil, né? Fala, ele só quer saber disso, ele só fala disso, só quer ver esses vídeos, só quer brincar com isso, então eu vou ignorar, porque senão ele nunca vai brincar e se interessar por outras coisas. Quando, na verdade... quando você segue o hiperfoco, ou interesse, né, não necessariamente seja um hiperfoco, mas um interesse muito grande em determinado assunto, você consegue ampliar. E aí você não muda o foco, você expande. É totalmente diferente você mudar, né, ignorar, e você expandir. Sendo bem sincera, no início dá um pouco de trabalho, mas depois que você vai fazendo, que você vai pegando jeito, né, como a gente diz, as coisas elas vão ficando mais leves e mais espontâneas. Então, foi essa orientação que eu dei para ela hoje, de utilizar o interesse em cavalo para expandir o vocabulário dele, né? Expandir o repertório de interesses também de brincadeiras, e depois eu começar a apresentar animais que voam, animais que moram no fundo do mar e tudo mais. Eu não sei se vocês chegaram a ver que eu fiz, enfim, acredito que não, que foi na semana passada, mas eu fiz uns stories recentemente que a minha paciente, eu atendo ela online, ela tem 10 anos, e aí na semana
retrasada, ela começou a chorar, porque ela não queria conversar comigo, né? Ela chorou muito e tal. E aí eu perguntei o que foi. Ela, chorando, ela disse: eu não quero conversar. É porque eu não sei imitar, né? Eu não sou uma boa atriz. Elas: eu não quero conversar. Aí eu esperei, né? Calma, eu falei: certo. E o que você quer? Aí ela falou: eu quero sair de casa, eu quero sair de casa. Aí começou a chorar mais ainda. Aí eu não falei nada, ela só falou: eu quero sair de casa. Aí depois ela emendou, ela falou assim: eu quero viajar. Aí eu disse: eu também quero. Só que eu falei assim, eu não falei chorando como ela, né? Mas foi um eu também quero super sincero, de tipo assim: ah, eu também quero, tipo, eu não aguento mais ficar em casa, sabe? E aí ela começou a rir, e ela olhou para mim e começou a rir porque ela achou engraçado o jeito que eu falei, né? E aí eu pensei, aqui na minha cabeça, meu Deus, como é que eu posso utilizar o interesse de viajar? Porque assim, quando era na terapia presencial, às vezes eu levava meu computador, não gosto de dar celular, então às vezes eu levava meu computador, tudo, e aí eu ensinei ela a pesquisar no Google os animais aquáticos que ela gosta, ensinei ela a pesquisar algumas coisas sobre os países que ela gosta, que ela ama a Austrália e tal, só que era sempre fotos, eram sempre fotos. E ela amava, né? Ela até aprendeu a pesquisar no Google, tudo, mexer no computador. Ela gostava de desenhar também, que ela desenha muito bem. Ela desenhava no aplicativo lá. Aplicativo não, né? O Paint, né? Que vem no computador, que ela não sabia mexer. E aí eu pensei, meu Deus, por que eu não uso o Google Maps com ela? Porque aí eu posso passear pela cidade que ela gosta da Austrália, ela vai poder andar por Sydney junto comigo, assim. Gente, comigo não, né? Mas assim, foi, vocês entenderam, foi muito engraçado, que eu disse: tia, que ela tem uma surpresa, vou te mostrar uma coisa bem legal. Aí ela ficou assim, né? Aí eu disse: a gente vai passear por Sydney, na Austrália. Aí ela ficou assim, sem entender. Aí quando eu botei o bonequinho, que eu dei o zoom, que eu coloquei na ponte, que eu não sei o nome da ponte, que eu não lembro mais, que no fundo tem o Museu da Ópera, né, que é o que ela gosta. Ela fez: eu não quero assim, ela falou assim: eu não quero desse jeito. Eu comecei a chorar de novo. Eu disse: o que foi? Ela: eu quero ir para a Austrália de avião. Aí eu disse: sim, eu sei, mas a gente não pode ir para a Austrália agora por causa do coronavírus, lembra? Quando tudo isso passar, depois você vai para a Austrália, né? Ou depois você viaja, nem falei para a Austrália, né? Porque a Austrália é longe, né? E caro. Aí eu disse: depois você viaja com a mamãe. Aí ela: tá bom. Aí ela aceitou. Aí a gente foi passeando pela ponte, depois ela me pediu para ver os grandes recifes de corais, né? Não, sei lá. Acho que é grandes, eu tô achando repetitivo, grandes recifes, enfim. Barreiras de corais, o nome é esse, que fica na Austrália, parece que é a maior do mundo e tal. E aí eu botei uma foto de cima, um helicóptero filmando, depois mostrei uns mergulhadores, ela viu a tartaruga, viu um monte de animal, ela ficou feliz da vida, ela ficou feliz da vida. Eu até tirei uma foto dela, né, do rostinho dela de felicidade e tudo. E assim, e a sessão super fluiu, assim, rendeu muito, né? Ela gostou muito, e aí a gente vai conversando enquanto isso, aí eu vou fazendo perguntas para ela sobre os animais que vivem lá, tudo, e ela vai respondendo, né? Ela já consegue conversar bastante. Deixa eu só puxar um pouco. Então, eu vou trabalhando os meus objetivos a partir do interesse dela, né? E assim, ela super flui, é totalmente diferente quando eu falo de outras coisas, enfim. Então, essa é a forma que eu trabalho, a forma que eu sigo, que eu vejo que dá muito resultado, e eu vejo que a nossa interação fica bem mais leve. Às vezes, precisa fazer exercício? Precisa, principalmente os exercícios orofaciais, como eu falei no início da aula, né? Desculpa, da live. E só que eu faço de forma divertida também, às vezes canto uma música, se você está feliz, dá um sorriso, manda beijo, abre a boca, eu vou colocando algumas coisas assim dentro da música, faço na boneca também, a gente vai buscando algumas estratégias para que não fique aquela coisa de teste, né? E é importante também vocês terem em mente isso, a importância do contexto, porque um outro erro que eu observo muito é a falta de contexto. Por exemplo, a criança, já aconteceu isso, um ex-paciente meu estava brincando de bola com o pai, e a bola era azul. Aí ele falava bó, bó, bó. Ele falava a primeira sílaba da palavra. E ele falava bó, bó. E aí nesse dia ele falou au, ele soltou um au.
E aí a mãe ficou super feliz, o pai também, e ela chegou para mim na sessão seguinte, falou assim, Carla, ele falou azul. Não falou azul certinho, mas falou AU. Eu disse, ai, que legal, que bom, e como é que foi? Aí ele disse, ele tava brincando de bola com o pai, e eu falei, bola azul. E aí ele falou, AU. Aí ela chegou para mim, olhou para ele e fez assim, filho, fale, azul. Aí ele não falou, né? Obviamente. Aí ela fala e repita, azul. Ele nada. Ela pegou uma bola, foi um chocalho, eu não lembro, mostrou para ele. E ele não falou. Porque realmente, naquele momento, ele estava brincando com o pai, estava interagindo com a mãe também, ele estava feliz, né? Estava naquele momento, né, de troca, de engajamento, que é muito legal. Só que naquele contexto, que era eu, ele e a mãe, não fazia muito sentido, né? Não tinha nada azul naquele momento, né? Ela foi pegar depois, e aí quando ela foi pegar também já não tinha mais, não chamava a atenção dele, né? E ele simplesmente não falou. E aí eu expliquei para elas, eu acredito em você. Tem profissional que não acredita não, mas eu acredito. Eu disse, eu acredito em você, eu acredito que ele falou azul. A gente vai continuar trabalhando para potencializar, né, as habilidades dele, né, comunicativas, mas vamos trabalhar mais em cima do contexto, né? Porque a fala é importante, a repetição mas não é só repetição. O contexto é importantíssimo, né? E aí a gente tem que saber também como variar as brincadeiras, como variar as atividades, porque vai chegar um momento que vai ficar sempre do mesmo jeito, aquela mesma coisa, e vai virar realmente algo repetitivo, não tem jeito, acaba caindo na repetição. E eu gosto de trabalhar essas variações, principalmente no início, fazendo pequenas variações, obviamente para a criança não se irritar, né, não se assustar de cara e sair de perto, né, não querer mais brincar comigo, então eu vou fazer pequenas variações, porque isso também ajuda muito na questão da flexibilidade mental, né? Isso ajuda muito na parte da flexibilidade cognitiva, que acaba repercutindo no comportamento também, certo? E vou colocar aqui algumas perguntas que vocês precisam se responder, é ótimo, né? Se eu falo as coisas assim, nada a ver, mas tudo bem. As perguntas que vocês precisam responder antes de colocar realmente em prática essa nova forma, né, de brincar, essa nova forma de trabalhar a comunicação, né, da criança autista, que é o que você quer trabalhar, qual o objetivo você quer trabalhar. Né? Quais são os interesses da criança? Quais são os temas que ela gosta, os personagens preferidos, as músicas, os objetos que ela mais gosta de segurar, observar? É importante saber. Então, o que você quer trabalhar, ou seja, o objetivo, quais são os interesses da criança que você, seja seu filho, paciente, aluno, como é que você pode adaptar essas atividades, né, para dentro de um contexto, para que tenha um contexto. Ou seja, você pensar no seu objetivo terapêutico, falando enquanto terapeuta, né, que eu sou fono, pensar qual é o objetivo terapêutico, certo? No caso dessa minha paciente, que eu falei da Austrália, o que eu estou trabalhando com ela já são diálogos maiores, que antes ela tinha diálogo, mas eram diálogos curtos, ela respondia algumas perguntas, frases curtas, e agora a gente já consegue realmente conversar, muitas vezes de 15, 20 minutos, de terapia online, né? Então, eu estou trabalhando bastante a questão da narrativa também, da argumentação, tipo, eu não quero. Tipo, por que você não quer? Porque eu quero ir de avião. Então, eu estou trabalhando essa parte, ela já está em um outro nível. Então, é importante você conhecer a sua criança. Eu falei muito sobre isso também na aula de ontem, né? Você conhecer a criança, qual o nível de linguagem que ela está, saber qual é o objetivo que você vai trabalhar, quais os interesses dela, para que você consiga fazer esse link, né? Combinar os interesses dela com o que você quer trabalhar, sempre pensando em estratégias lúdicas, afinal de contas, repito, nesse aspecto sou repetitiva e chata, criança aprende brincando, tá bom? Então, quais variações também você pode fazer nessa brincadeira para que ela não fique também chata e repetitiva? E lembrando que a gente repete, quando a criança entende como é que é mais ou menos, como é que a brincadeira funciona, você vai fazendo algumas pequenas mudanças para que não fique sempre do mesmo jeito. Isso vai ajudar muito na flexibilidade cognitiva e também na comunicação. Eu vou falar um exemplo antes de abrir para as perguntas, que foi o seguinte. Eu tinha um paciente que ele sempre queria brincar com as mesmas coisas, sempre queria segurar os mesmos brinquedos. Então, ele já tinha meio que um ritual, ele já sabia onde eu guardava os brinquedos, ele já queria ir lá direto para pegar. Mas ele gostava muito também de brincadeiras motoras, de correr, de fazer circuito, de brincar de esconde-esconde, era uma das preferidas. E aí ele às vezes se escondia atrás da cortina, né? Só que ele ficava lá paradinho, não fazia nada. Aí tá bom, quando ele saía, aí eu ia para trás da cortina, e aí como era aquela cortina que ela tem
eu não sei explicar, ela tem um blackout, né, e tem a parte do tecido, né, transparente aqui na frente. Então eu ficava entre um e outro. E aí ele conseguia me ver, né? Ele já tinha 3 anos e pouquinho. E aí eu ia andando bem devagarzinho. Eu não faço muito para não assustar a criança por ter medo, né? Então eu fazia tchá, 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 aquele som de suspense, né? E aí eu ia me aproximando devagarzinho e ele ficava assim nessa expectativa. Eu via que ele não tinha medo, ele ficava feliz, ele ficava esperando. E aí quando aparecia, eu fazia cosquinha. E aí eu fiz isso algumas vezes, aí depois eu trabalhava troca de turnos, aí eu deixava ele ir, ele não ia andando não, mas ele aceitava trocar, né? Às vezes ele andava na cortina, assim, na minha direção, mas ele fazia muito contato visual também. E aí eu comecei a fazer essa brincadeira e repetir, né? Eu esqueci de falar que ele não se comunicava por meio da fala, nem por gestos ainda. E aí depois eu comecei a fazer variação. Eu aparecia e ao invés de eu fazer a cócega, né, de imediato, eu parava assim, ficava tipo esperando para ver, né, o que ele ia fazer, para trabalhar o quê? Intenção comunicativa, né, que aí poderia ser com o olhar, com o gesto, enfim. E aí o que ele fazia? Na primeiro momento eu estava assim parada, ele ficava olhando para mim, tipo, ele olhava, ele ficava assim, sem entender, né, tipo, por que ela não tá fazendo a cosquinha? E aí ele olhava, às vezes ele ria para mim, ele ficava todo assim, sem entender. Aí, em outro momento, ele pegava a minha mão, teve um dia que ele fez assim, tipo, como quem diz, vá, pode fazer cosquinha. Outra vez ele pegou as minhas mãos e colocou na minha pegou as minhas mãos e colocou na barriga dele. Tudo isso é comunicação, gente. Ele não estava falando ainda, né? Ele tende a começar a comunicação alternativa e tal, foi bem no início. Então, ele começou a utilizar o corpo como uma forma de comunicação. E aí eu validava, você quer cosquinha? Quer cosquinha? Cosquinha! Aí eu fazia cosquinha nele. Então, eu vou fazendo essas pequenas variações, porque aí eu trabalho os meus objetivos terapêuticos, além também de ajudar na questão da flexibilidade cognitiva, né? Para não ficar sempre brincando do mesmo jeito. Afinal de contas, a gente quer expandir, né, os interesses, o repertório linguístico e de interesses também, mas sempre de forma respeitosa, tá, gente? É assim que eu acredito, é assim que eu trabalho, é assim que eu ensino. Buscar sempre uma comunicação respeitosa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Esse foi mais um episódio, né, de Chá Comigo. Você pode acompanhar os episódios do Chá Comigo, depois assim, o Wesley vai colocar no podcast, né? Transformar em um podcast. No YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no agregador de podcast que você preferir, né? Um abraço, até mais. Agora eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos ver se tem muita dúvida aqui. Vamos lá. A Karina colocou aqui: meu filho se comunica muito comigo, aponta e pega a minha mão. Olha, Karina, eu não sei a idade do seu filho, certo? Eu sempre peço para colocar a idade porque fica fácil para eu poder me situar. Mas assim, isso de pegar na mão, puxar, fazer de instrumento, certo? É uma função bem do início da linguagem, sabe? É importante a gente trabalhar a comunicação não verbal do apontar, por exemplo, para ele pedir com a mão, né, o dar, né, a criança falar o dar ou o quer, pedir com a mão, ou apontar para um objeto que está assim no alto, ou apontar para escolher entre dois objetos também é importante, entre dois brinquedos, entre dois livros, entre duas frutas, entendeu? Tudo isso é importante. E continuar trabalhando as outras habilidades pré-linguísticas, né? A imitação, a compreensão, a linguagem não verbal é uma delas, né, que eu falei aqui também, a atenção compartilhada, contato visual. E sempre, né, é bom lembrar que passar por uma avaliação fonoaudiológica, né, também, para ver como é que está essa questão da comunicação. Que eu não conheço seu filho, não avaliei, então não posso dar um feedback nesse sentido. Certo? E participe, né? Continue acompanhando as aulas, se inscreva na Semana do Autismo, que eu acredito que vai ajudar bastante na parte da comunicação, como um todo. Deixa só eu voltar aqui, tá? Meu filho faz 2 anos essa semana, ficou muito exposto às telas, pode ser o motivo do atraso de fala e não interação social? Eu não sei se é Poliana ou se é já Poliane. Então, o que acontece? É importante a gente fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo, se você também suspeita, né, de autismo, não sei se você suspeita ou não, com um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, certo? O fonoaudiólogo, ele não vai dar o diagnóstico de autismo, a gente faz a avaliação,
Se a gente perceber algumas características, a gente pode colocar como hipótese diagnóstica, certo? Mas aí, o fono é importante porque você trouxe a questão, né, da comunicação, né, enquanto uma queixa. Né? Não sei se você tem outras queixas, se tiver, aí vai entrar outros profissionais, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim. Essa questão das telas, tem um termo, tá, que é bem complicado, tá, gente? Que é o famoso autismo virtual, né? Que as pessoas falam muito disso, de autismo virtual e tudo mais. Parece que agora, nesse período de pandemia, de isolamento, que as crianças ficaram mais em casa e, consequentemente, mais expostas às telas, eu vi que as pessoas estão falando muito isso, mas, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, né? Se é que eu posso chamar assim, porque o que acontece? Telas não causam autismo, tá? Não, não é, não mesmo. Então, isso não sou eu que estou dizendo, tá? O último estudo foi publicado, né, sobre isso, né, foi em 2019, julho de 2019, né, que fala que 81%... Não, o mais completo, né, porque foram 2 milhões de participantes, mas tiveram 2 anteriores, né, são 3 já. Mas, assim, o último, assim, eu digo mais recente, digamos assim, que teve mais de 2 milhões, né, de pessoas envolvidas na pesquisa de vários países, enfim. Mostrou que 81% é genético hereditário, então, assim, tem uma carga genética muito forte. O que é que acontece é que algumas crianças que não são autistas, certo? Por ficarem muito expostas a telas, elas acabam apresentando alguns comportamentos parecidos com o autismo, certo? Como, por exemplo, uma dificuldade na socialização, né? Porque se você fica muito tempo na tela, no celular, no tablet, no computador, tire por você. Se você tiver numa mesa de amigos e todo mundo tiver no celular, vocês vão socializar? Provavelmente muito pouco, né? Então, isso é só de uma forma bem por cima, tá? Porque esse tema é bem até polêmico, inclusive. Mas não, telas não causam, mas o excesso delas podem prejudicar, sim, né? Não só a aquisição da fala, da aprendizagem, como a criança pode ficar mais agitada, pode ficar mais irritada também, porque é muito estímulo, né? Não sei a idade do seu filho, por isso que eu peço para vocês colocarem a idade para me situar. Porque, assim, me perdi que eu fui falar da idade, desculpa. É muita informação, é muito estímulo visual, muito estímulo auditivo. Eu não sei vocês, mas durante a pandemia, logo no início, né, que a pandemia não acabou, eu estava com o hábito de dormir muito tarde, então eu ficava assistindo série até mais tarde. Como eu gosto muito de série histórica, então tem muita guerra, tem muita cena de violência, né? E aí, como eu ia dormir tarde, 2, 3, às vezes até 3 da manhã, nossa, o meu cérebro ele não desligava, meu cérebro não parava. Eu tinha muitos pesadelos, eu tinha vários despertares durante a noite, coisa que eu nunca tive. O meu sono estava horrível, 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 horrível. E aí, depois eu fui assistir um vídeo de um rapaz, que ele é psicólogo, e ele falando que não é recomendado você assistir séries, principalmente séries muito densas, próximo da hora de dormir. Se for para assistir, você assiste uma série mais leve, que até 2 horas antes, 1 hora e meia antes de fazer a preparação para dormir, né, para se desconectar. E eu fiquei pensando, nossa, e muitas vezes os pais não sabem disso, né? E as crianças ficam até tarde, tipo, vão dormir, sei lá, 11, 11h30, e ficam na TV ou no tablet, no celular, até próximo da hora de dormir, né? E fica aquele monte de estímulo, né? Auditivo, visual, e aquela coisa, a criança junta, se for autista, distúrbio do sono é bem comum, inclusive. Eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas é bem comum, sim, que as pessoas autistas apresentem, né, distúrbios de sono. Então, tudo isso é importante a gente investigar e tomar cuidado, certo? Que a criança ela pode, sim, ficar mais irritada, pode afetar o sono, atrapalhar bastante a questão da socialização e comunicação, mas não vai causar o autismo. Não foi a sua pergunta, tá? Você não falou que telas causam autismo, você falou de fala e interação, mas eu aproveitei para esclarecer isso, porque essa dúvida ela também é bem recorrente. E aí eu aproveitei e fiz um gancho já para falar do autismo virtual, certo? E tem um documento que, como eu sei que vocês perguntam muito de telas, botem no Google assim, menos telas, mais saúde. É um documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele foi elaborado antes da pandemia, certo? Então, tem coisas ali que você não consegue colocar 100% em prática. Primeiro, porque colocar 100% em prática é um cenário de perfeição. A gente não vive, né, no mundo da perfeição. A gente vai buscar aquilo
e adaptar de acordo com a nossa realidade, a nossa dinâmica, e principalmente com o contexto atual, que a criança está em casa, muitos estão sem escola ainda presencial, sem terapias e tudo mais. Então, distrair uma criança 24 horas por dia, 24 horas não é porque tem um tempo que ela dorme, é difícil. Por isso, vocês podem ler e adaptar para aquilo que vocês conseguem fazer hoje. E à medida que a rotina for se restabelecendo, vocês vão colocando mais dicas em prática, tá bom? Aquele material é muito bom, gratuito, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Sempre recomendo ele. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A Isabel colocou aqui. Amo sua live, obrigada. A fono do meu filho é muito faltosa. Estou enfrentando o trabalho para trocar. Ele tem 2 anos e 5 meses e comunica pouco, mas ele ama cantar e tento usar isso ao meu favor para ensinar. Então, Isabel, se ela falta muito, você precisa conversar com ela. Eu não sei se é particular, se é por plano de saúde. Se for particular, você pode trocar, né? Se você está pagando, você tem. E se for trocar, né? Independente se é plano de saúde ou se é particular, pelo SUS, procurar, né, também referências, né, indicações em grupos de pais da sua cidade, grupos de Facebook, do WhatsApp. Se ela falta, você pode conversar com ela para agendar reposições. Então, para eu faltar, assim, né, na época que eu estava atendendo, né, no presencial, eu precisava, por exemplo, se eu estivesse doente ou tivesse algum curso para fazer. E aí eu fazia o quê? Eu fazia uma visita na escola, eu fazia uma permuta, né? Ao invés do pai me pagar a visita escolar, eu fazia a permuta. Ou então fazia um atendimento domiciliar, ou até fazia uma reposição mesmo na mesma semana ou na semana seguinte. E avisava com antecedência também. A mesma coisa os pais, quando eles me avisavam com antecedência, eu conseguia me organizar e encaixar em outro horário. Eu acredito que o diálogo é fundamental, mas se não houver abertura, parte da profissional, se ela não estiver aberta ao diálogo e não querer fazer combinados com você, você pode pensar em trocar. E aí, enquanto isso, você já vai pesquisando uma outra profissional que seja aquilo que você acredita. Por exemplo, ele gosta de cantar, então um profissional que leve em conta o interesse dele, né? Que respeite isso, né? Siga os interesses dele, utilize a música, por exemplo, como você já está fazendo e tem dado certo, né? Para que ele goste. Eu utilizo muito da música quando a criança não tem uma hipersensibilidade auditiva ao ponto de não suportar de jeito nenhum, porque tem criança que quando você canta não gosta, né? Tá por ouvido e tal, então eu não forço. Mas quando gosta, eu uso muito da música para trabalhar a comunicação. Certo? Deixa eu ver aqui. Como é o nome? É Menos Telas, Mais Saúde. Certo? Rafaela, Carla, mas a tela prejudica o autista? Excelente pergunta. A Rafaela sempre está aqui, eu lembro dela. Das lives passadas, participou de todas, praticamente. Então, eu vou ser bem sincera, as telas em excesso, ela prejudica todo mundo, não só o autista. Só que, inclusive, eu estava falando sobre isso hoje. Com quem foi, meu Deus? Eu estava conversando com alguém sobre isso. Não lembro, não, acho que eu estava falando, porque eu converso sozinha. Acho que eu estava conversando sozinha, assim, pensando alto. Porque eu fico muito intrigada com isso, sabe? Porque muitos autistas, eu falo muitos porque a gente não pode generalizar, um autista nunca é igual ao outro, mas assim, muitos autistas, principalmente os que eu conheço, gostam muito de videogame, de celular, de tablet, enfim, de séries, desenhos, assim, que envolvam hiperfoco, né, de preferência. Então, eu acredito que tudo em excesso é prejudicial. E quando a gente fala em autista, eles têm o déficit na comunicação social como um dos critérios diagnósticos, né? Que é realmente a dificuldade na parte tanto da comunicação como da social, da interação. E aí, se a pessoa ficar muito tempo conectada, isso vai dificultar. Só que também é interessante que, quando eu falo assim, de a gente saber fazer um bom uso, que eu também conheço autistas que não tem tanta facilidade em fazer amizades presencialmente, mas que conversam muito. Tipo, eu tenho uma amiga autista que ela tem. Nossa, o aniversário dela é amanhã. Meu Deus, quase que eu esqueço. Jesus, que susto. Hoje é primeiro, amanhã é 2, é o aniversário dela. Ela teve consulta com psiquiatra hoje. Vou mandar mensagem quando terminar a live. Ela, assim, a gente conversa muito, só que eu nunca encontrei com ela presencialmente, porque ela mora em outro estado, e ela fala, Carlos, os meus melhores amigos, minhas melhores amigas são virtuais. Ela só tem 2 amigos mesmo, assim, presenciais, que são os da faculdade, né? Mas que ela acabou perdendo o contato por conta da pandemia. Então, assim,
a gente sabe assim que tudo na vida a gente tem que saber dosar, né? Porque da mesma forma que a tecnologia ela nos aproxima, porque graças à tecnologia, graças a esse meu trabalho online, hoje eu tenho amigos autistas, né? Que ela foi a primeira, né? Mas eu tenho outras também e outros, né? Não são só mulheres. Então ela nos uniu e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar presencialmente ainda, vai ser bem legal, principalmente quando tudo isso passar. Hoje eu conversei com a psicopedagoga dela, fiz uma videochamada. Então, assim, mas a tecnologia nos aproximou, mas ao mesmo tempo, se ela ficasse o dia inteiro, digamos, falando comigo, jogando comigo, ela não ia fazer as coisas dela, ela não ia fazer as coisas da faculdade, ela não ia fazer as coisas dela, né? Então, acredito que o segredo, Rafaela, porque o microfone fica longe, eu fico me jogando para frente. O segredo é você fazer o bom uso dos eletrônicos, sabe? Isso inclui nós, enquanto adultos. Eu acredito que esse é um grande desafio, né? Porque os alunos falam assim, mas Carla, meu filho, minha filha, quando acorda, a primeira coisa que faz é pegar no celular. E aí eu pergunto, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? E isso não é para julgar, tá? Eu também pego o celular. Eu pego o celular. A primeira coisa que eu faço é pegar o celular. Acho que a maioria. Acho que hoje em dia conta no dedo, conta nos dedos das pessoas que não fazem isso. Então, a gente realmente precisa ser um modelo. E quando eu digo modelo, não é modelo de perfeição, tá, gente? Porque a gente não é perfeito, nós somos seres humanos. A gente sabe disso, que nós somos humanos, nós temos nossas limitações. Você tem um modelo de você mostrar para a criança assim, ó, temos horários. Uma regra aqui em casa é não pegar o celular durante as refeições. Vai para o quarto para dormir, desconecta, larga o celular. Eu fiz um combinado com meu esposo, deixa o seu celular carregando no escritório. Aí o que ele faz? Ele pega o meu. Aí ele pega o meu, disse, Wesley, desculpa, ele que está dizendo que ele foi que deu essa ideia. E realmente, ele deu a ideia mesmo. Mas aí depois ele pegava o meu, aí eu disse, Wesley, não está adiantando nada, que você está pegando o meu celular, desconecte, pelo amor de Deus, enfim. Não é fácil, tá? É um desafio diário, principalmente a gente que trabalha online, né? A gente está trabalhando 100% online agora. Então, a gente está esperando as coisas se acalmarem para a gente se mudar, por isso que eu não voltei para o consultório ainda. Quando a gente se mudar, eu vou retornar para o consultório. Mas, assim, a gente está só online agora, então a gente tem que realmente começar a trabalhar isso, né, para poder ser um modelo para os nossos futuros filhos. Tá bom? Mas eu acredito que tudo é o bom uso. Procure no Google, menos telas, mais saúde, que vocês vão perceber como dá para adaptar bastante coisa, né? Buscar esse caminho do meio, né? Deixa eu ver aqui. Quem tem autismo pode ter TDAH, sim, é uma condição até bem comum, é uma condição coexistente bem comum, sabe? Eu não lembro exatamente, porque infelizmente eu não sou a pessoa dos números. Meu marido que é, meu marido é da área de exatas, né? Aí ele sabe os números, aí eu pergunto para ele, aí ele me diz. Aí demora, acho que um dia eu esqueço. Eu não sou a pessoa dos números. Pesquisa aí, sobre se você acha essa informação. Eu acho que é mais de 50%, né? Tem uma porcentagem, mas é bem comum. É bem comum. Inclusive, eu tenho alguns pacientes, né? Já tive, né? Quando eu estava atendendo presencialmente, que eles tinham um diagnóstico somente de TDAH. E aí, depois de um tempo, o neuropediatra, depois de um tempo acompanhando, fechou o autismo também, né? Na verdade, o TDAH estava meio que camuflando algumas características do autismo, mas pode vir junto sim. Tá bom? Eu achei uma meta-análise. O Wesley que achou uma meta-análise aqui. Provavelmente vai ter a porcentagem, mas é comum. Ai, meu Deus, foi que eu cliquei aqui, pera. Carla, enquanto sons minha filha faz muitas... Pera, eu tenho que ler cá, senão eu não consigo ver. Carla, e quanto aos sons, minha filha faz muito, é assim mesmo? Tem dias que ela faz mais o que significa esses sons. Depende, eu não sei, eu teria que entender o contexto. Por exemplo, esses sons são o quê? São os onomatopeias? Ela está fazendo alguns sons dos animais? Ou então ela está balbuciando? Enfim, ela está começando a balbuciar, ou então esses sons ela utiliza como uma forma de se acalmar, de se regular. Por exemplo, ela está muito irritada ou entediada, ela começa a fazer os movimentos repetitivos, né, os stings, fazer os movimentos assim com as mãos. As pessoas normalmente falam estereotipias, né, mas eu prefiro falar stings, porque pelo menos todos os autistas adultos que eu conheço preferem que falem stings. Então, a gente está fazendo lá os stings, mas ela está soltando aqueles sons também para poder se regular, né? Entendeu? Então, pode ser isso também, eu teria que entender o contexto, certo? O que foi? Aconteceu alguma coisa?
Ai, que susto. 50% e 80% dos que têm autismo têm TDAH. Pronto, Wesley disse que entre 50 e 70. entre 50 e 70. 80. Entre 50 e 80 pessoas, das pessoas que têm diagnóstico de autismo, né, que são autistas, estão 50 a 80%. Falei certo, não foi não? Não, você esqueceu. Ah, tá. Eu falei de 50 a 80, desculpa. 50 a 80% dos autistas apresentam o transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade como condição coexistente. O TDAH mesmo, né, não é o déficit de atenção nem a hiperatividade, não, né, que pode vir separado também. Mas eu acho que quando eles botam assim... Acho que tá junto, né? Tá tudo junto. Ah, pronto, certo. Transtornos hipercinéticos. Sim, sim. Em julho vai ter o Voz do Autista, né? E aí, ele tá aqui dando risada. Em julho a gente vai ter o Voz do Autista. E aí a gente vai... Eu sempre entrevisto um autista adulto, né? E em julho será um mês bem especial. Todos os autistas que participam são especiais, né? E eu digo especial no sentido mesmo, né? Não é de especial em criança especial, no adulto especial, não. É porque realmente eu aprendo muito, é um quadro que eu gosto muito. E aí, em julho, eu vou entrevistar o meu esposo, porque vai completar 1 ano, né, do diagnóstico dele. Na infância, ele recebeu o diagnóstico de TDAH, mas aí, durante a pandemia, a gente descobriu que tinha algo além. Ele é autista nível 1, né, o que é considerado, o que as pessoas falam autista leve, né, mas é o nível 1 de suporte. E trabalhando em casa, né, com ele 100%, né, em casa o tempo todo, a gente começou a observar algumas coisas, ele foi para psiquiatra, e também com o histórico, né, dele, que a minha sogra trouxe, de fato, não teve dúvidas. Então, em julho, a gente vai conversar. E ele foi uma pessoa que a vida inteira foi tratada como se fosse somente TDAH, e, na verdade, tinha muitas outras... Tinha a questão do autismo também, né, e distúrbio do sono, e outras questões. É isso. Adela, ai, que lindo, eu gostaria de ter amigos autistas. Eu vou ser bem sincera, assim, a gente não pode generalizar, tá? Porque, como eu falei, nem todo autista... Não, também nem todo autista não, né? Um autista não é igual ao outro. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, né? Porque todos os autistas são ingênuos, são isso, são aquilo. Não, gente, eles são pessoas, eles crescem e eles aprendem muitas vezes a mentir, né? A fazerem coisas que nós fazemos, né? Coisas que não são tão legais assim, digamos assim. Mas os poucos que eu tenho são muito especiais, assim. Eu tenho um carinho muito grande e, assim, é muito legal mesmo. É maravilhoso. Diele botou meu melhor amigo é o meu coração. O meu melhor amigo é o meu, acho que é amor que ela colocou. Mas, assim, é bem legal. Assim, eu comecei a ter contato com os autistas adultos por causa do meu quadro Voz do Autista. E esse quadro foi um divisor de águas, né? Que eu comecei em maio do ano passado. E aí foi o diagnóstico do meu esposo, veio em julho, né? Autismo nível 1 é nível 1 de suporte, né? Então, o nível 1 é o que as pessoas falam que é leve. Nível 2, moderado, nível 3, severo. É porque no DSM, né, no manual do DSM, não tem leve, moderado, severo, né? Tem os níveis de suporte, nível 1, 2 e 3, entendeu? É porque as pessoas às vezes confundem isso, falam que acham que autista leve é porque é menos autista severo é porque é mais autista. Na verdade, todos são autistas, mas o nível de suporte vai variar. E dependendo de cada área, porque pode precisar de mais suporte em uma área e menos em outra. Por exemplo, o meu esposo, ele consegue fazer muitas coisas, ele é independente. Ele consegue cozinhar, ele viaja só, mas tem outras coisas que ele precisa de suporte mesmo. É tanto que ele está fazendo acompanhamento psicológico, está tomando a medicação, né, que a psiquiatra passou. Então, para ajudar principalmente na parte do foco, da concentração, da atenção dele na disfunção executiva, que ele tem bastante, entendeu? Então, tudo isso. Então, tem coisas que ele super faz sozinho, mas já tem outras que ele precisa de suporte visual, precisa de uma rotina, precisa de várias coisas, entendeu? Então, quando você ouvir falar nível 1, é o que as pessoas falam de grau leve, entendeu? Boa noite para vocês também. Tchau. Até a próxima.